especial Conhecendo o Orçamento da UFCA traz mais um conteúdo orçamentário. Na edição anterior, falamos sobre as leis orçamentárias no Brasil, para que elas existem e como são aprovadas. Nesta edição, vamos conversar sobre os principais termos utilizados na administração pública relativos ao orçamento público federal. Tudo começa nas três principais leis orçamentárias: o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A LOA, especificamente, traz logo no seu início o Orçamento Geral da União, também conhecido como OGU. Ele consolida todas as receitas estimadas e as despesas previstas da esfera federal em determinado ano. Detalhe: no Brasil, existem também nas esferas estadual e municipal os poderes executivo, legislativo e judiciário, cada um com seus órgãos e entidades vinculadas. Então, estamos falando aqui só das receitas e despesas federais, certo? Não sei bem o que quer dizer isso. Antes de a gente se aprofundar no OGU, tem uma coisa importante que atende pela expressão referenciais monetários. Repete aí. Referenciais monetários. Isso! Os referenciais monetários são montantes de recursos destinados a cada ministério. Cada um recebe um. Ele vem de estudos feitos pela equipe da presidência com base em informações das próprias instituições públicas federais e também na situação fiscal do país. É que a situação fiscal impõe uma série de restrições. Por exemplo, a LOA precisa cumprir as metas da LDO, a do recesso parlamentar, lembra? O teto de gastos, entre outros. Sabe o teto de gastos, né? O que o governo não pode criar um orçamento maior do que o do ano anterior até 2036? Só corrigido pela inflação? Tô sabendo. Isso, retomando. Aí o Ministério da Economia divulga os referenciais monetários para os demais ministérios. E dentro de cada um desses ministérios é organizada a forma como essa previsão de recursos do referencial monetário será distribuída. No nosso caso, o Ministério da Educação, o MEC, recebe o seu referencial monetário e rateia a previsão de recursos entre os seus órgãos e entidades vinculadas com base em critérios técnicos previamente definidos. E que critérios são esses? A gente vai ver nos próximos episódios desta série, mas só para a gente entender que a partir do seu respectivo referencial monetário, os ministérios organizam a distribuição desses possíveis recursos e assim é construída a proposta de lei orçamentária, a PLOA. Ela só vira projeto após consolidação da proposta pela Presidência da República e só vira LOA quando aprovada pelo Congresso e promulgada pela Presidência. E lá na LOA está a descrição do OGU. Entendi tudo. Eu tô me garantindo nesse negócio de orçamento federal. O nosso orçamento, ele vem atualmente das dotações do Orçamento Geral da União, que é o OGU, relativos à PLOA, né, Projeto de Lei do Poder Executivo, as emendas parlamentares e os TEDs, que são termos de execução descentralizada. Como é? Calma, vamos devagar. A Valderê está dizendo que os recursos da UFCA vêm de dotações do OGU. Esses recursos, no nosso caso, vêm de três fontes: do projeto de LOA, de emendas parlamentares e de TEDs. OGU e PLOA, você já sabe o que são. Dotações, a gente aborda daqui a pouco. Emendas parlamentares são dispositivos pelos quais o Congresso altera o projeto de LOA e, com isso, autoriza a designação de mais recursos para determinadas instituições. A gente fala mais sobre elas nos próximos capítulos. Tá bom. Já os TEDs são os termos de execução descentralizada, uma forma de cessão de crédito entre órgãos e entidades da administração pública federal para que uma instituição realize ações de interesse da outra. Por exemplo, a UFCA pode repassar parte dos seus recursos previstos no seu orçamento por meio de um TED para outra instituição capacitar seus servidores técnico-administrativos em alguma competência, como gestão de projetos. E também pode receber recursos para promover no Cariri cursos nacionais de pós-graduação ofertados em rede. Isso porque se supõe que seria melhor uma instituição caririense promover uma formação como essa por aqui, por estar mais próxima dos seus possíveis estudantes, em vez de uma instituição de abrangência nacional.
Há casos similares em todo o país e, por isso, o TED existe. Melhorou. E a tal da dotação? Pois é, então, a gente está falando aqui sobre orçamento da UFCA, mas, a rigor, era para a gente chamar de dotação. Ah, cara! Não, mas é por uma boa causa, para a galera entender. Tecnicamente, orçamento é o da União. É o orçamento todo. É uma lei. E orçamento é uma lei, na realidade. O que a gente recebe é uma dotação, que é uma parte do orçamento que está previsto na lei. Tá, mas essa tal dotação aí é o dinheiro mesmo que a universidade usa? Bom, há uma confusão comum entre orçamento e financeiro. O orçamento é uma promessa de receita, um crédito. Tipo o patrão que, no ato de contratação, promete ao seu funcionário pagar determinada quantia todo mês, em forma de salário, em troca de mão de obra por tempo indeterminado. Esse funcionário conta com esse dinheiro, mas pode ser que as coisas se tornem difíceis para o seu patrão, a ponto de ele ter que fechar as portas e demitir seus funcionários. Aí, cada um desses funcionários não vai mais converter essa promessa de receita, que é o salário, em receita de fato, como vinha ocorrendo todos os meses. Já sei! Então a promessa de receita é o orçamento. E o financeiro é a grana mesmo? Isso. Tá, mas como isso se aplica ao orçamento federal? O rateio do orçamento da União se dá entre os órgãos e entidades vinculadas ao governo federal. O termo chique para se referir a cada um deles é unidade orçamentária. A unidade orçamentária é como se fosse um CPF, que a partir do momento que você o tem, né, você tem aquele códigozinho, né, o nosso é 26449, né? Esse número é um númerozinho mágico que ele serve para quê? Sempre que vai ser discutida a lei orçamentária e vai ser direcionado ao orçamento, então todas as unidades que têm esse código, né, toda unidade que tem um códigozinho como esse, ele pode receber orçamento diretamente vinculado a esse código. Então, quando nós fomos criados como universidade, nós ainda não éramos uma unidade orçamentária, em 2013, né? Quando foi em 2014, nós nos tornamos unidade orçamentária. Então, a gente já tinha um orçamento direcionado para, digamos assim, a nossa caixinha, o nosso CPF lá, que é o 26449. As unidades orçamentárias recebem dotações do governo federal para usar em determinado ano e, assim, sabem quanto vão poder gastar naquele exercício. Parecido com o que acontece com a gente, que tem uma fonte de renda formal. E dependendo do caso, até quando a fonte é informal, também dá para ter uma ideia do ganho mensal. É por essa estimativa que a gente faz compras maiores que o valor da nossa receita em 10 parcelas, aluga um imóvel para morar, mesmo sabendo que há risco de essa promessa de receita não se cumprir. É só ir lá, assinar o contrato e passar o cartão. É verdade que as unidades orçamentárias não têm cartão de crédito, mas fazem algo parecido. Quando a LOA é publicada, o orçamento para elas, ou seja, a promessa de receita, é liberado e elas podem usar esse crédito para adquirir produtos ou contratar serviços. É como quando a gente é contratada. A gente pode ir ao banco e solicitar um cartão de crédito, pode fazer um empréstimo, pode alugar um imóvel, só com a promessa de receita, que é o comprovante de renda. Na administração pública, as instituições fazem isso mediante promessa de pagamento. O nome chique desse procedimento, no caso delas, é empenhar, ou seja, direcionar parte do seu orçamento, eu disse orçamento, para determinadas despesas. A parte contratada só recebe o pagamento em si, que vem do financeiro, eu disse financeiro, após cumprir sua obrigação prevista em contrato. Empenhar digamos assim, é o reservar, né? Eu assino um documento lá dizendo que eu reservei aquele valor. Então, eu planejo lhe passar uma certa dotação, mas esse planejamento desse volume está vinculado a eu poder receber esse valor. Tá, mas se o orçamento não é o mesmo que financeiro, então, se o dinheiro mesmo não vier... No próximo conteúdo da série Conhecendo o Orçamento da UFCA, vamos descobrir qual o procedimento para as instituições federais lidarem com isso. Até lá!